Meus irmãos, enquanto as crianças se dirigem ao departamento infantil, convido você a abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 12, por favor. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Hoje será a última parte dessa exposição que nós temos feito neste capítulo aqui da carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 12. E se os irmãos estão lembrados, nós já expusemos aqui até o versículo 16. Os dois primeiros versículos nós vimos há 2 semanas atrás como que o nosso relacionamento com Deus deve ser cultivado, deve ser movido por uma transformação que Ele mesmo faz em nós, em nosso coração, em nossa mente, transformando-nos para que sejamos não conformes o mundo, mas conformes à imagem do Seu Filho. Nós vimos que através do que Cristo fez por nós, do sacrifício vicário, que nos pagou a dívida do pecado, Ele também nos deu a sua nova vida na ressurreição, de modo que agora podemos oferecer o nosso corpo não como sacrifício morto, porém vivo, santo e agradável a Deus. E isso é o culto racional. No culto da vida, nós vivemos para adorar o Senhor por meio deste relacionamento refeito através da presença dEle em nosso coração. Nossa mente vai sendo transformada a fim de que nossas atitudes sejam também novas. Depois nós vimos na semana passada, na parte da manhã, que nós, quando temos esse relacionamento com o Senhor refeito, transformado, revigorado, nós agora também aprendemos a lidar com o nosso próprio eu. Aprendemos a lidar conosco, com nós mesmos, a partir de uma moderação daquilo que pensamos acerca de nós mesmos. E nós dissemos naquela oportunidade que nós não devemos pensar nem além de quem somos, porque isso traria ao nosso coração arrogância, traria ao nosso coração um olhar altivo para tratar as pessoas como inferiores a nós, mas também, por outro lado, não devemos nos considerar aquém daquilo que nos tornamos em Cristo. Do tipo, eu não presto para nada, eu sou um miserável pecador, eu não sirvo para servir a Deus na igreja, no reino do Senhor, porque eu sou muito pecador, eu sou desgraçado. Não, nós somos agraciados por Deus, somos transformados de servos do pecado em servos da justiça, e agora temos dons e talentos para oferecer no serviço do reino para edificação uns dos outros. Quando pensamos além de quem nós somos, ou aquém de quem nos tornamos em Cristo, nós estamos abrindo mão da graça que nos foi outorgada em Cristo Jesus. Então devemos pensar com moderação acerca de quem somos para bem tratar uns aos outros e nos edificar mutuamente em Cristo Jesus. À noite, na semana passada, nós fomos do versículo 9 até o versículo 16, que uma vez que nós temos um relacionamento sadio com o Senhor, Ele nos transforma de dentro para fora para que bem compreendamos quem somos e para o que fomos chamados, a fim de poder termos bons relacionamentos uns com os outros no ambiente cristão. Então, os versículos 9 a 16, eles são essa maior porção deste capítulo. O capítulo inteiro fala sobre relacionamentos. Apenas 2 versículos foram usados para falar do nosso relacionamento com Deus. Outros poucos foram falados sobre como devemos lidar com nós mesmos. Só que a maior parte o apóstolo Paulo gasta para falar de como devemos lidar uns com os outros. E ali nós vimos cerca de 12 ingredientes, talvez o sermão com mais pontos da história da minha vida, né, que eu já preguei, 12 ingredientes acerca de relacionamentos saudáveis, que devemos manter uns com os outros, apesar disso foi um sermão curto, viu? Foi menos de 40 minutos, um milagre do Senhor. E agora, pela manhã, nós fecharemos essa minissérie, digamos assim, dentro desse capítulo 12 de Romanos, com esses versos finais, os versos 17 a 21, que fala sobre como devemos nos relacionar com os nossos inimigos. Talvez aqui não tenha a mesma quantidade de versículos daquela parte anterior que nós vimos, mas também trata-se de um grande desafio que nós temos a superar uns com os outros aqui em nossas convivências difíceis e desafiadoras. Então convido você a acompanhar a leitura aí a partir do versículo 17, Romanos 12, 17, diz assim a palavra do Senhor: Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei,
diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça da outra pessoa. Vamos ler o verso 21, todos juntos. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Vamos orar uma vez mais? Vamos pedir que Deus possa ministrar o nosso coração por meio dessa palavra. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que foi lida e será ministrada a nós nesta hora. Pedimos, ó Deus, que haja compreensão, rendição e obediência em nosso coração, naquilo que ouviremos da Tua parte, ó Deus, apesar de quem está ministrando, porque também sou falho, pecador e preciso aprender a lidar melhor com os nossos adversários. Ó Deus, abençoe para que Teu Espírito Santo seja o nosso professor e aquele que aplicará cada uma dessas verdades à nossa vida prática, para que vivamos de acordo com o que cremos e assim glorifiquemos ao Senhor de todo o nosso coração. Oramos assim agradecidos, ó Deus, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, como eu havia dito nas semanas anteriores, essa é uma carta das mais densas teologicamente falando. Até o capítulo anterior, até o capítulo 11, nós temos aqui talvez o resumo das principais doutrinas essenciais da soteriologia cristã, da fé cristã como um todo. Aqui o apóstolo Paulo trata nessa carta, apesar de, pelo ímpeto da reforma protestante, ter trazido à tona a ênfase na justificação pela graça mediante a fé, mas nós temos aqui muito mais temas que fluem de uma doutrina muito mais básica e essencial, que é a doutrina da união do crente com Cristo. Porque fomos unidos a Cristo, somos justificados. Porque fomos unidos a Cristo, estamos sendo santificados. Porque estamos em Cristo, estamos sendo preparados para a glória eterna que nos está reservada. Então, todas essas doutrinas foram desenvolvidas acerca da fé, da graça, do pecado, do perdão, da eleição, da esperança de vida eterna, até o capítulo 11. Paulo, depois que começa aqui a escrever o capítulo 12, ele pega essa segunda parte da carta para trazer aplicações muito práticas, diretas, acerca de toda a verdade essencialmente revelada aqui na teologia bíblica acerca da salvação. É que ele aponta agora, começando já no capítulo 12, o primeiro dessa, digamos, aplicação final de sua carta para falar de relacionamentos. Talvez esse seja o nosso maior desafio, é colocar em prática no dia a dia de nossos relacionamentos aquilo que temos aprendido da revelação de quem Deus é e do seu propósito para a nossa vida, de quem nós somos e nos tornamos em Cristo e para onde estamos sendo levados em nossa vida prática, no modo como pensamos, como falamos, como agimos, como nos relacionamos. E depois que Paulo fala dos relacionamentos interpessoais cristãos com o Senhor, com o nosso próprio eu, agora ele reserva essa parte final para nos levantar aquele desafio que Cristo já havia mencionado em seu primeiro grande sermão, o Sermão da Montanha. Se você voltar, por exemplo, para Mateus capítulo 5, no finalzinho dos versículos 44 a 48, você vai ver a ênfase que Jesus deu sobre o amor aos nossos inimigos. Mateus 5, 43 em diante. 44, vamos ler o 43 porque ele dá aquela ordem geral, né? Amarás o teu próximo, mas odiarás o teu inimigo. Isso aqui tinha sido uma interpretação equivocada dos mestres da lei, da tradição oral, acerca daquela lei áurea do amor a Deus sendo expresso no amor ao próximo. Aí Jesus faz uma provocação dizendo: vocês ouviram o que estão dizendo por aí, amarás o teu próximo, porém odiarás teu inimigo. Eu, porém, corrigindo este pensamento, vos digo, assim como Moisés já tinha dito lá em Levítico capítulo 19, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, vi chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Porém, ou portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. A distinção, irmãos,
daqueles que são servos de Cristo e que foram transformados para bem se relacionar com Ele, consigo mesmo, com os crentes, está basicamente no sinal que nós emitimos para com o mundo, se o amor que pregamos é o amor que vivemos, inclusive para aqueles que nos odeiam. E aí Cristo lança esse desafio aqui para dizer, olha, é fácil amar quem ama você. O desafio, porém, está em amar aqueles que perseguem você. Eu, porém, vos digo, amem e tratem bem aqueles que vos odeiam. Então é sobre isso que o apóstolo Paulo agora está retomando nesse tema, acerca da sabedoria de se viver para a glória do Senhor, especialmente quando nós somos desafiados a oferecer a outra face, a oferecer aquilo que não recebemos para com a outra pessoa. E aí Paulo começa então no versículo 17, falando de um tipo de pagamento que é esperado, porém que deve ser revertido na atitude renovada que nós temos uns para com os outros. Não torneis a ninguém mal por mal, ou não pagueis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se você é crente em Jesus Cristo, você tem inimigos. Se você prega a palavra de Cristo e busca viver os princípios do reino, certamente você tem adversários, até mesmo dentro da sua própria casa. Foi em Mateus capítulo 10 que Jesus Cristo escreveu talvez um dos textos mais duros do Novo Testamento, acerca de relacionamentos familiares. Ele diz que por causa do nome de Jesus, nós seríamos o quê? Odiados, perseguidos, maltratados, torturados e mortos. Por causa de quê, irmãos? Da simples e pura pregação do Evangelho de Jesus. É lá nesse texto de Mateus capítulo 10 que Jesus falou assim, olha, eu não vim trazer paz ao mundo, eu vim trazer espada. Eu vim separar pai de filho, irmão de irmão, amigo de amigo. Por quê? Quem não me amar, acima de tudo e de todos, não é digno de mim. Quem amar mais o seu pai ou a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Quem amar mais o seu próprio filho do que a mim, não é digno de mim. Então é nesse contexto que Jesus fala sobre a paz, digamos assim, se possível ministrada, mas se não possível, que ela fique em segundo plano num momento em que está uma decisão a se tomar, a quem de fato eu adoro. Jesus, que é o príncipe da paz, diz que em certas ocasiões de nossa vida, em nossos relacionamentos, a paz não será possível, mas o amor sempre caberá, amando até os nossos próprios inimigos. Jesus Cristo teve diversos inimigos, por pregar o Evangelho, por curar, por libertar, por anunciar salvação. Jesus acumulou inimigos. O apóstolo Paulo também acumulou diversos adversários, mas ambos trazem essa ótica cristã de que, para que tenhamos uma vida saudável, relacionamentos dentro e fora de casa saudáveis, nós precisaremos amar os nossos inimigos, e para isso precisaremos exercer o perdão. Nesse versículo 17 aqui, não pagueis o mal por mal, antes esforçai-vos por fazer o bem. Se você voltar lá para o livro de sabedoria, Provérbios, capítulo 25, creio que ele fez reluzir aqui no seu texto, o apóstolo Paulo, essa sabedoria proverbial. Provérbios capítulo 25, versículo 21 e versículo 22. Vamos ler juntos? Provérbios 25, 21 e 22. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. A primeira verdade aqui que ressalta aos nossos olhos desse primeiro versículo aqui é que nós não devemos revidar o mal que recebemos, devemos pagar com o bem, devemos retribuir com o bem o mal que nos fazem. A sabedoria proverbial diz até mesmo em salvar aqueles que querem nos destruir. Se alguém passa fome ou necessidade, sede, as mais essenciais necessidades da vida humana, nós seremos os primeiros que deveremos oferecer aquilo que descedentará e trará ali a saciedade para aqueles que estão padecendo necessidade. É de fato um desafio que sem Cristo para nós é intransponível, mas é de fato uma ordem enfatizada por Cristo em todo o seu Evangelho, mas não apenas uma ordem verbalizada por Ele, vivenciada por Ele.
O grupo que mais perseguia Jesus, irmãos, digamos assim, eram os da sua própria casa. Eram os seus mais próximos, os seus familiares, que não criam nele. Ou vocês estão esquecidos que nenhum dos irmãos de Jesus era convertido até que o viu ali ressurreto? Ou vocês estão esquecidos que os próprios discípulos de Jesus, a quem Jesus tanto amou, cuidou, instruiu, no seu momento de maior necessidade o abandonaram, deixaram-o sozinho e negaram que o conheciam? Porém, Jesus, sabendo tudo isso, passou a vida ministrando cuidado e amor fraternal para com eles. Mas adversários piores surgiram ao longo de todo o caminho de Cristo, que foi aquela parte da sociedade mais dedicada às coisas de Deus, por assim dizer, os religiosos, os fariseus, os escribas, os saduceus, os essênios, aquela comunidade de Jerusalém que mais se buscava viver para a glória de Deus aos seus olhos, interpretando e estudando, pregando a lei, mas sendo hipócritas no agir, agindo com desamor uns para com os outros. Foram eles que mal julgaram Jesus o tempo todo em seu ministério. Quando Jesus, em Mateus capítulo 12, está ali expulsando demônios, curando aleijados, pregando o evangelho aos pobres, a interpretação que os mestres da lei, que estudaram as profecias acerca da vinda do Messias, do Cristo, estavam observando aquelas atitudes de Jesus. E como é que eles julgaram Jesus? Você faz isso não pelo poder de Deus, mas você faz isso pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. O tempo todo Jesus era achincalhado, zombado, perseguido, maltratado. Mas como é que Jesus respondia? Com a pregação do Evangelho, apontando para eles o caminho do arrependimento, trazendo para eles a oportunidade de salvação. Assim também deve ser conosco, irmãos. Quando alguém paga um bem que recebe com o mal, trata-se de uma retribuição demoníaca. Quando alguém recebe o mal e devolve com o mal, trata-se meramente de uma retribuição humana. Mas quando alguém que recebe o mal devolve com o bem, trata-se da expressão da graça divina. E isso transforma vidas. Foi assim que Jesus compôs todo o seu ministério. E é assim que ele nos capacita a fazer. Quando nós agimos dessa forma, em vez de retaliarmos uns aos outros, revidarmos o mal que recebemos, mas procurando em Deus uma oportunidade para bem fazer, para bem ajudar, para bem retribuir aqueles que nos perseguem, diz o texto aí que é como se nós amontoássemos brasas vivas na cabeça da pessoa. O verso 18 vai dizer o seguinte: se possível, quanto depender de vós, tende paz para com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Esse é um texto lá de Deuteronômio, capítulo 32. Se você puder abrir sua Bíblia e observar comigo, esse texto aqui é citado em várias partes do Novo Testamento. Deuteronômio, capítulo 32, na verdade, capítulo 32, verso 35. E só para os irmãos recordarem o contexto em que essas palavras foram ditas, a nova geração dos filhos daqueles irmãos que saíram ali do Egito e peregrinaram por 40 anos em direção a Canaã, estava por entrar na terra prometida finalmente. E aí Moisés faz uma recapitulação de toda a lei, da aliança que Deus havia feito com os seus pais. Seus pais foram infiéis, foram injustos, foram ingratos e morreram no deserto. E ali estava um conjunto de jovens que formariam uma nova nação. Nessa repetição da lei, a ênfase de Moisés é que eles deveriam amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Se eles assim não fizessem, retribuindo mal por mal, eles sofreriam em si os castigos previstos nessa mesma lei. Por isso que em Deuteronômio capítulo 32, no verso 35, está dito o seguinte: o Senhor dizendo: a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. O verso 36 diz: porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e já não há nem escravo e nem livre. Jesus é aquele que faz a justiça e que toma para si o direito de vindicar-se.
Nós não podemos fazer isso. Eu sei que quando a gente é injuriado, maltratado, perseguido, caluniado, difamado, nós temos o ímpeto de dizer assim, não, isso não é justo. O justo é colocar a verdade à tona. Eu devo ter a oportunidade agora de colocar aquilo que ele foi desleal, injusto em expressar. Eu devo ter a oportunidade de corrigir isso. Eu não posso deixar que esse mal fique no ar, pairando como se verdade fosse. E aí o senso de justiça muitas vezes nos leva ao desejo de vingarmos. Mas a retribuição, a vingança não pertence a nós. Quando nós agimos com vingança, nós não estamos praticando a justiça. Porque a justiça de Deus deixou um lugar restrito e exclusivo para a prática da vingança. E ele não cabe a nós, é do Senhor. Diz o Senhor, a seu tempo eu retribuirei, diz o Senhor. Não nós, irmãos. Quando nós somos injuriados, quando nós somos maltratados, quando mentirem sobre nós, devemos continuar firmes no Senhor, orando ao Senhor, pedindo que o Senhor faça a justiça, ao mesmo tempo pedindo que Ele nos dê a oportunidade de retribuir com o bem. Quantos de vocês já tiveram a oportunidade de orar por alguém que persegue você no seu trabalho, por exemplo? Alguém que está ali, à espreita, tentando puxar o seu tapete, e você diz, Senhor, não valerá a pena criar um conflito no meu ambiente de trabalho, não valerá a pena chamar o feito à ordem, chamar as chefias e colocar tudo em pratos limpos, talvez isso vai aumentar o problema e se voltará contra mim mesmo. Eu vou orar, Senhor, eu vou orar para que eu ame essa pessoa e para que eu tenha a oportunidade de devolver algo diferente do que ela tem oferecido a mim, devolver amor, devolver o bem, devolver com pão, água, devolver com aquilo que ela precisa, ser alguém que fará a diferença na vida dessa pessoa e da comunidade, do ambiente onde estamos inseridos. Esse deve ser o ímpeto do nosso coração. Na oportunidade do desejo de vingança, transformá-la em desejo de retribuição do bem, da paz, do amor. Há uma promessa para nós, se assim agirmos. Se você for lá para Mateus novamente, capítulo 5, o famoso texto do Sermão do Monte de Cristo, ele continua dizendo nos versos finais ali, depois que ele cita 7 bem-aventuranças, ele fala sobre paz, aqueles que buscam fazer a paz. O versículo 9, por exemplo, diz o seguinte, Mateus 5, 9. Bem-aventurados os pacificadores. Por quê, irmãos? Porque serão chamados filhos de Deus. Servimos ao Deus da paz. O Filho de Deus chama-se o Príncipe da Paz. Somos irmãos, por assim dizer, do Príncipe da Paz. Recebemos a paz de Deus com o perdão dos nossos pecados. Vivemos por meio dessa paz com Deus e conosco. Temos paz agora no nosso coração, não somos mais condenados pelo nosso próprio pecado. Portanto, agora temos a paz para retribuir quando lançarem chamas de destruição contra nós mesmos. Na continuação dessa leitura, o verso 10 diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha agora o verso 11. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, por causa de viver o evangelho, vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Bem-aventurados sois, regozijai-vos, alegrai-vos nisso e exultai. Por quê, irmãos? Porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vingança, então, pertence ao Senhor. Quando encontrarmos a oportunidade em que o nosso coração lateje gritando por justiça, desejando a vingança, encontremos nisso um motivo de sorrirmos, por vermos uma oportunidade diante de nós para retribuirmos o mal que recebemos com o bem que Deus nos deu, porque foi assim que Deus nos tratou. Deus nos amou sendo nós ainda pecadores, inimigos do Senhor, inimigos do bem, violadores do pacto, quebradores da lei. Deus nos amou e nos colocou diante dele para sermos agraciados com a sua paz. Portanto, sejamos também pacificadores, porque assim seremos reconhecidos, chamados filhos de Deus. Ali sim tem um crente.
aí sim eu vejo um bom testemunho. Essa pessoa faz tudo para vê-la derrotado, e ele faz tudo para servi-la em amor. É essa a diferença. É isso que significa lançar luz em meio às trevas. Esse é o papel do sal no mundo putrefato, fazê-lo preservar o bem que Deus revela por sua graça diante de nós. Quando nós agimos por reação, quando nós devolvemos uma ação maligna recebida de mesma medida, no sentido contrário, na mesma direção, o que é que nós estamos fazendo, irmãos? Estamos agindo de forma carnal, como se não tivéssemos um novo ímpeto, uma nova força, um novo espírito soprando nova vida dentro de nós. A transformação é de dentro para fora. Absorvamos, entreguemos ao Senhor oração, pedindo: Senhor, dá-me a oportunidade para fazer o bem diante da pessoa que só quer me fazer o mal. De forma muito, muito prática, o apóstolo Paulo continua o seu texto, trazendo essa ideia das brasas vivas. O verso 20 diz o seguinte, Romanos 12, 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Veja, ele citando lá Provérbios, né? Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Quando nós agimos assim, nós estamos em obediência ao que o escritor aos Hebreus disse, que é uma condição sine qua non para vermos a Deus. Diz o texto de Hebreus capítulo 12, verso 14, que nós devemos buscar a paz com todos. Buscar a paz com todos. E o que mais? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Daí entra aquela condicional levantada pelo apóstolo Paulo no início do texto. Se possível, o quanto depender de vocês, tenham paz com todos. Busquem a paz e a santificação. Está aí a limitação. Existem situações que não será possível estabelecer a paz porque a verdade será sacrificada. Se exigirem de nós algum prejuízo em nossa santificação para promovermos a paz não será possível de ser estabelecida nessa situação. Mas em toda e qualquer situação em que será requerido de nós agirmos como Cristo agiu para conosco, com verdade, com justiça, com alegria, com mansidão, com perdão, façamos de tudo, irmãos, para promover a paz uns com os outros. Pense naquela pessoa que talvez seja do seu convívio mais próximo, talvez um irmão, um parente, que você está tanto tempo guardando algum tipo de mágoa no seu coração, que você não tem mais um convívio natural, que você evita encontrar-se com essa pessoa, porque existe algum tipo de restrição no seu coração, existe alguma vindicação de uma injustiça recebida. Peça a Deus a oportunidade para bem fazer a esta pessoa. Seja o primeiro a ter a iniciativa de promover a paz. A paz alegra o coração. A falta de perdão adoece a alma. O perdão traz alegria para o rosto, aformoseia-nos e nos torna leves. A falta de perdão, de compaixão, de misericórdia, adoece-nos, enfraquece-nos, nos afasta uns dos outros. Por isso é que quando nós temos um tipo de atitude que acaba ferindo a lógica do esperado, nós amontoamos brasas vivas sobre a cabeça da outra pessoa. Talvez aqui uma referência a um antigo rito romano, de que alguém que queria demonstrar algum tipo de arrependimento, ele colocava uma bacia na cabeça com brasas e saía correndo pelos arredores do arraial. Talvez dando aquela seguinte ideia: a minha mente está fervendo, a minha consciência está queimando, eu me arrependi de ter feito aquele mal. Quando nós agimos com benfeitorias inesperadas para com aqueles que mal nos trataram, nós fazemos esse gesto de queimar a consciência da outra pessoa no bom sentido. Nós estamos amontoando brasas vivas de uma possibilidade real, factível, de um arrependimento genuíno da outra parte. Que se você tivesse retribuído mal por mal, você não teria essa oportunidade. Você estaria apenas reagindo ao mal recebido, perdendo a oportunidade de devolver com amor, o amor que constrange, o amor que ruboriza, que envergonha, mas que dá a oportunidade de mudança de mente, de queimar a consciência em arrependimento. Você e eu somos ministros da reconciliação.
Você e eu somos pacificadores em Cristo Jesus. E nós temos a oportunidade, meus irmãos, de dar a Deus aquilo que já lhe pertence, o direito de vingar-se, de retribuir, de julgar. Eu ouvi uma certa frase durante o período de seminário, lendo um livro Amado Timóteo, um livro que eu quero indicar, inclusive, para você que quer estudar um pouquinho mais sobre vida piedosa, especialmente você que lida com ministérios na igreja e que tem esses desafios relacionais acerca de manter a paz com todos e buscar a santificação. Em um dos artigos, desse livro, o autor dizia o seguinte, que quando nós nos preocupamos e queremos defender a nossa reputação, nós perdemos de vista o nosso caráter. Porém, quando nós cuidamos do nosso caráter, Deus se responsabiliza com a nossa reputação. Quantas vezes você e eu não somos tendentes a defender a nossa fama, a buscar colocar, digamos, os pingos nos is de pessoas que torceram um fato ocorrido, que mudaram a versão, que não contextualizaram uma fala, e que você agora se vê exposto, humilhado, zombado, ferido, perseguido. E se você sair correndo atrás de todas as pessoas que participaram desse ato de injustiça, você estará apenas cuidando de sua reputação para estabelecer aquela sua verdade. Mas se você cuida do seu caráter, se você em oração busca perdoar as pessoas, busca estabelecer no seu coração e transferir para Deus o direito de vingar-se para o Senhor, que é justo, que é juiz, nós não somos, nós estamos cuidando daquilo que é mais precioso e entregando a Deus aquilo que não controlamos. A minha e a sua reputação, meus irmãos, nós as construímos com o passar dos anos, mas há coisas que nós não controlamos. Há fofocas que nós não acessamos e estancamos. Elas simplesmente voam de bocas e de ouvidos. E o que nós temos que fazer diante de tudo isso? Entregar àquele que a tudo governa e tudo controla. Cuidemos de nosso caráter. Deus cuidará de nossa reputação. Por fim, o apóstolo Paulo termina falando sobre: não te deixes vencer do mal, vence o mal com o bem. Isso só é possível, meus irmãos, através do perdão. Quando nós não nos deixamos vencer pelo mal, nós vencemos os nossos adversários, os nossos acusadores, tirando o poder destrutivo do pecado na medida em que exercemos a misericórdia que também recebemos. Somos compassivos, assim como Deus nos trata com compaixão. A vitória do mal não é um mal maior. A vitória do mal é o bem. Lembre da história de José, por exemplo, que foi vendido pelos irmãos para não ser morto lá no Egito. Foi entregue a uma carruagem de escravos que passava e foi entregue para ser morto mesmo, para desaparecer da família de Jacó. E José ali foi levado, chegou ao Egito, Deus o abençoou, os fez prosperar e o colocou na posição mais exaltada possível do governo do Egito, que era até então a nação mais poderosa da época. Ele se colocou ao lado de Faraó. Abaixo de Faraó estava o governador de todo o Egito, José. E ele tinha o poder de agora, podendo retribuir todo o mal que lhe fizeram, fazer se vingar. Era o juiz, digamos assim, era o governador, era aquele que mandava em todo o reino. E era a nação, a única nação, que tinha os suprimentos necessários para 7 anos de seca que se viria depois, para inclusive matar a fome e a sede da sua família e dos seus irmãos assassinos que o venderam como escravo. Mas como é que José age para com eles? José diz: olha, vocês fizeram mal comigo. Vocês de fato intentaram mal contra mim, porém Deus intentara para o bem. Não é que Deus pega o mal e vai moldando o mal e ele se torna bem. Deus não mancha suas mãos com o mal. É porque Deus intenta tudo o que acontece para o nosso bem. Diz o profeta Jeremias no capítulo 29, versículo 11: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Então Deus intenta todas as coisas para o nosso bem. A intenção de Deus, o plano de Deus, decretado desde toda a eternidade, é nos fazer o bem, a fim de que tenhamos um futuro e uma esperança. Mas e os males dos homens?
Como é que Deus controla isso sem manchar suas mãos, sem tocar no mal, sem transformar algo mal em bom? É porque Deus intenta todas as coisas para o nosso bem. Os homens intentam para o mal, mas antes da intenção dos homens existe um Deus soberano que governa a história. Podem se juntar todos os homicidas, genocidas, os injustos, os maltratores, todos, para destruir a vida de um filho de Deus. Antes de tudo isso, irmãos, está o Senhor dos exércitos decretando o bem, um futuro e uma esperança. José responde isso aos seus irmãos, diz: olha, vocês fizeram mal e vocês intencionaram matar-me, a intenção de vocês era me destruir. Porém Deus intentara, num pretérito, digamos, mais que perfeito, Deus intentara tudo isso para o bem, para veres o que acontece dentro dos seus olhos, que se conserve muita gente em vida. É nesse sentido, irmãos, em que nessa mesma carta de Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que Deus age em todas as coisas para o nosso bem, faz com que todas as coisas, todas as circunstâncias, as favoráveis aos nossos olhos, as agradáveis, as confortáveis, as esperadas e as inesperadas, desconfortáveis, malignas, desfavoráveis coisas que acontecerem contra nós ou conosco, Deus age em todas elas, antecipando-se a tudo, porque a tudo governa, para que elas contribuam conjuntamente para o nosso bem. E qual é o nosso bem? O nosso bem é que sejamos conformados à imagem do Filho de Deus. Foi através desses males que José se tornou mais parecido com Cristo, foi conformado à imagem de Cristo. Os males, as más experiências da sua jornada de fé, os relacionamentos difíceis que você precisa cultivar na sua vida, as inimizades que tentam lançar diante de você, as injúrias, as dificuldades que colocam para que você tropece nelas, tudo isso, meu irmão, minha irmã, não é obra aleatória, é dirigida por Deus para o seu bem, é para te fazer crescer em graça, em sabedoria, em misericórdia, em perdão, em perseverança, para que todas as coisas, no final, ajudem conjuntamente no processo de sua santificação, porque sem ela, eu e você não veremos a Deus. O que o apóstolo Paulo nos propõe, então, fechando esse capítulo inicial, das aplicações práticas de uma das cartas mais densas, mais profundas acerca do Evangelho de Cristo, ele separa esses últimos capítulos para falar sobre aquilo que nós devemos fazer com aquilo que já recebemos em termos de conhecimento. E essa é uma palavra para mim e para você nesta manhã. O que nós temos feito com o conhecimento da palavra de Deus que temos recebido? Dia após dia, em nossas devocionais, nossas leituras, nos louvores que cantamos, nas pregações que ouvimos, nos grupos de discipulado, de Life on Life, de ecos, de encontro de oração, de crescer, de reunião da oração da terceira idade, nos nossos cafezinhos, em nossas confraternizações, nos encontros jovens, de adolescentes, de todo esse arcabouço de conhecimento da revelação do ser de Deus, do seu propósito na nossa vida, de quem nós somos e do que fomos chamados a fazer, o que é que eu e você temos colocado em prática? No último dia, quando todos nós veremos a Deus no grande tribunal, o que valerá não é a quantidade de conhecimento que nós recebemos, é o nível de responsabilidade daquilo que conhecemos, colocamos em prática. O de quanto, tendo recebido de Deus amor, amamos. Qual a porção de perdão que, tendo recebido de Deus, retribuímos perdoando as pessoas. O que vai valer no último dia, meus irmãos, não é a lista de afazeres religiosos, ritos, ministérios, departamentos e coordenações que você teve a oportunidade de dirigir. É se você perdoou o seu irmão. É se você pediu perdão ao seu pai. É se você chorou pelos seus pecados diante da sua esposa. E se você buscou promover a paz em meio à guerra que cercava a sua vida e a sua casa. Deus nos chama, irmãos, para que com esse relacionamento refeito para com o Senhor,
olhemos para nós como constantes necessitados da graça divina que nos modelam a vida para que bem nos relacionemos uns com os outros. Digo a você, é impossível amar verdadeiramente com esse critério se Cristo não tiver em nossa vida. Se o Espírito Santo não mover o nosso coração, as nossas afeições, nossas disposições mentais do coração nessa direção. Por isso é que nós precisamos orar ao Senhor e pedir que Ele possa, de fato, arrancar-nos de uma posição de juízes, nos colocar na posição de filhos que são chamados e reconhecidos assim, filhos de Deus, porque são promotores da paz, do amor e da misericórdia. Vamos orar nesta hora para que Deus possa nos levar a uma reflexão de como está o nosso coração. Talvez você tenha carregado por tantos anos raízes de amargura, mágoas do passado, dores de relacionamentos destrutivos, abusivos, e que você nutriu por tanto tempo o desejo da retribuição vingativa feita por mãos humanas. Deus está chamando você, dizendo: deixe comigo, entregue a mim. O seu papel é perdoar, é pedir perdão, é promover a paz. O seu futuro pertence a mim, e ninguém passará impune a minha justiça. Maravilhoso Deus, nosso Pai, como é fácil ler essas palavras, como é difícil digeri-las e colocá-las em prática. Como é fácil falar do amor, como é difícil amar os nossos inimigos. Ó Deus, Tu sabes a nossa estrutura, sabes como somos tendentes a autojustificações, sabes como somos inclinados a sermos compassivos, longânimos e misericordiosos para com as nossas faltas, ao mesmo tempo em que somos rápidos, duros e severos para condenar os pecados dos outros. Inverte, ó Pai, isso no nosso coração. Faz-nos humildes, ó Deus. Faz-nos amorosos, pacíficos, compassivos, longânimos, alegres. Que haja a troca nesta manhã, em cada coração aqui, Senhor, da tristeza, do desânimo, pela alegria e pela rica oportunidade de retribuir favoravelmente aqueles que querem o nosso mal. Ó Deus, que nós possamos aprender a sofrer por amor de Cristo, que aprendamos a abrir mão de nosso ímpeto de justiça declarativa e condenatória para com todos, a fim de que nos humilhemos e consideremos a todos melhores do que nós mesmos, para que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele se esvaziou, Ele assumiu a forma de servo, para servir com a vida a pecadores imerecedores do seu amor. Nos ajude, ó Pai, a servir uns aos outros, como Cristo nos serviu, e assim Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor.